a beleza de assistir videogame, tá? Vai assistindo. Agora já tenho uma pergunta interessante aqui pro chat, tá? Nos últimos meses, você tem mais assistido ou jogado videogame, né? No tempo que eu trabalhava no período normal, num trabalho normal, eu assistia mais do que jogava, muito mais. Hoje em dia não, porque, né, eu jogo pra trabalhar, digamos assim. Vamos ver aqui. Era verão de Mandou 1999. 12 Já? reais e 12 centavos. Tava com SDDS do Andcast. Valeu, Araújo. Então receba o Handcast. Vai assistindo aí. Eu tinha ganhado o Final Fantasy VIII de Natal. Eu tava esperando por aquele jogo fazia muito tempo. Afinal, o Final Fantasy VII Caralho, muito tinha bonito o sido melhor. PlayStation 1. Aquele jogo aí. fazia muito tempo. Afinal, Quando eu tive o PlayStation 1, foi a versão Slim. Era menor do que esse quadradão aí, ó. Sinistro, velho. Saudades. No tempo que videogame era bom. o Final Fantasy VII tinha sido o melhor jogo dos meus muitos 9 anos de vida. Aquele seria o único jogo que eu iria jogar nas férias e se bobear em boa parte do ano também. Era assim que funcionava nos anos 90. Naquela época, todos os primos passavam as férias juntos na mesma casa e só tinha um PlayStation. Isso é verdade. Esse PlayStation. Pô, isso é verdade, né, velho? Você ia pra casa do seu primo que tinha PlayStation. Eu tinha um primo que tinha PlayStation. E aí eu vivia lá, né? Vim aqui ver você jogando e ficava só assistindo mesmo. Tá vendo, velho? Assistir videogame vem muito antes do YouTube. Quem nunca foi? Agora eu tô lembrando... Caralho, eu tô lembrando da minha infância, velho. Sem brincadeira. Ó, louco. Cadê? Vamos ver, ó. Comecei aqui, caraca, mané. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Eu ia Meu muito, Deus. muito pra locadora de videogame, pra lan house, pra assistir os caras jogando. Lembrei disso agora. Ficava horas em pé na locadora de videogame, assistindo os caras jogando. E ficava lá dando palpite. Ei, usa isso, faz isso. Agora eu tô entendendo o chat. Galera do chat, eu entendo vocês quando eu tô jogando e vocês ficam enchendo o saco. Só que eu fazia isso quando eu tinha 8 anos de idade, né? Então, eu entendo, mas eu ainda não aceito. Então, eu ficava lá em pé na locadora, os caras jogando Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E eu dizia, funde esse com esse aqui, ó, faz isso, faz aquilo. Eu acho que eu fiquei mais tempo assistindo também na infância do que jogando, porque eu era pobre, né? Porque eu era pobre, não tinha dinheiro pra ficar jogando toda hora na locadora. Comia calango. Toda a duração das férias, a gente jogou esse jogo, todos nós. Enquanto um jogava, 5 assistiam, por horas a fio, até a gente terminar o game. E mesmo que cada um só tivesse realmente assumido o controle dos personagens durante 1/6 do game, eu aposto que todo mundo ali lembra das mesmas cenas que eu. Das mesmas emoções, dos mesmos personagens, como se todo mundo ali tivesse jogado o tempo todo. Porque de algum jeito, todos jogaram. Mas por que isso acontece? Será que passar horas vendo outra pessoa jogar pode ser quase tão bom quanto jogar? Bem, como tudo, se a gente puxa o fio um pouco mais forte e investiga, a gente descobre que tem neurociência, comportamento social e até história por trás disso tudo. Recentemente surgiu uma tendência de repetir a frase: a geração de hoje só sabe assistir videogame em vez de jogar videogame. E por mais que isso... Mas tem um porquê, né? Tem um porquê. O preço é um dos fatores. Tem vários fatores, né? Tem vários fatores aqui. Primeiro fator é... eu acho que quem tá na faixa dos 30, viveu uma época em que era muito caro ter um console, por mais que rolasse muita pirataria no PlayStation 2 e tal, era muito caro você ter um console, velho. Então a gente vivia em locadora de videogame, em cybercafé, lan house, certo? E jogava pouco, mas éramos viciados. E aí você cresce com a paixão pelo videogame, e aí você consegue um emprego, então você consegue comprar o PC Gamer e tal. Porém, você não tem mais energia pra jogar. Você chega do trabalho cansado, você não quer se esforçar muito. Você quer só se deitar e deixar rolando uma live de gameplay no fundo, né?
tem também os preços dos jogos, mas eu acho que a questão de preço do jogo não é nem tanto o problema. Porque o jovem pobre, fudido, arrombado, lascado, mendigo, certo? Assalariado não, é fudido mesmo, sabe? Ele dá um jeito, ele compra um kit Xeon com a RX 580, aí fica pirateando o jogo, ele dá um jeito de arrumar o jogo. Não é só o preço. Então acho que a geração mais jovem deve jogar bastante, mas a geração mais velha é mais de assistir. Eu tenho essa impressão, né? Não tenho dados estatísticos não, mas é o famoso falaram. De videogame em vez de jogar videogame. E por mais que isso não esteja completamente errado, porque, claro, a maioria das pessoas que consomem conteúdo hoje sobre games provavelmente mais assiste do que joga, essa frase não serve só para apontar uma óbvia tendência cultural. Ela serve principalmente para insinuar que tem alguma coisa de errado nisso, mas será que tem? Ou pior, que isso é culpa dessa geração, mas será que é? O que gostar de assistir alguém jogar revela de verdade sobre o nosso cérebro. Nos anos 90 foi descoberto um negócio chamado Sistema de Neurônios Espelho. Ele ajuda a explicar por que os bocejos são tão contagiantes ou por que a gente se contorce quando vê alguém tropeçar e se machucar. É que o nosso cérebro... Boa tarde, Andy. Graças a você eu estou zerando vários games pelo YouTube te assistindo. Tenho tempo não pra jogar F-Forte chat. F-Forte, valeu Estúdio Zero. E tem também a vantagem de... se você trabalha tendo acesso a um computador, provavelmente você tem tempo no trabalho pra ficar deixando a gameplay em segundo plano e tal, né? Então muita gente zera jogos enquanto trabalha, né? Em segundo plano ali, né? Isso é bem comum. Tá só vendo o que tá na nossa frente. Ele tá simulando aquela experiência. E quando a gente vê alguém jogando, a mesma coisa acontece. As áreas do cérebro que seriam ativadas se a gente estivesse com o controle na mão, também se ativam só por assistir. Quem ama futebol, sem a menor dúvida, assiste muito mais do que... Aí o cara é fã de futebol, o torcedor do Flamengo. Mas qual é a graça de ficar assistindo os outros jogar videogame aí, haha? Qual é a graça? Qual é a graça de assistir os outros jogar? O cara tá 2 vezes por semana vendo o Flamengo jogar. Qual é a graça? Qual é a graça de ver os caras jogar? Né? Animal. Do caralho. Tudo bem que esporte tem a competitividade e tal, beleza. A mesma coisa, velho. Pessoas jogando um videogame, um esporte. E você assistindo. Que joga não só os grandes campeonatos, mas também aquela pelada no clube do bairro. Existe um prazer fundamental em observar habilidades sendo postas à prova. Assistir alguém jogar bem ou ter diversas experiências. Eu que ensinei esse cara a jogar. Durante o jogo é como ver um artista performar. Não é só passatempo, é espetáculo. Caralho, o cara... Calmou. O cara pegou o caramelo. Calma aí. O cara pegou o caramelo, velho. O cara pegou o caramelo aqui, ó. Durante o jogo é como ver um artista performar. Não é só passatempo, é espetáculo. É claro que a principal característica de um videogame é a interatividade. Sempre vai ser, e eu não troco isso por nada. Mas para algumas pessoas também pode ser exaustivo, principalmente em jogos longos demais, desafiadores demais, ou quando você ama games, mas não tem tempo. Isso sim é a palavra dessa geração. E com os jogos ficando cada vez mais caros, assistir também acaba sendo o jeito mais acessível de manter o hobby para muita gente. Os jogos de hoje são praticamente filmes interativos, com direção de arte, trilha sonora, narrativa e personagens de cinema. Eu não quero ver nada do Death Stranding 2 não, porra. Tá me dando spoiler, né? Na verdade, alguns até levam isso ao pé da letra, mas o fato é que assistir jogos é tão envolvente quanto maratonar uma série. Mas não é só isso. No final do ano passado, a minha esposa resolveu jogar os 2 The Last of Us pela primeira vez. Eu já tinha jogado os 2 games algumas vezes, eu praticamente sabia tudo o que ia acontecer de cor, mas de alguma forma assistir... Ô, esposa que joga videogame, isso aí tem de luxo, tá? Item de luxo, rapaz. Assistindo ela jogar, veio o mesmo sentimento de estar jogando pela primeira vez. Um sentimento que nem a minha segunda jogada me trouxe, o que é no mínimo curioso.
Mas tem uma explicação, a empatia incorporada. Eu já sabia o que ia acontecer, mas os sustos dela, as dificuldades, os desafios e a emoção da narrativa, todos completamente diferentes dos meus, fizeram daquela experiência uma coisa nova pra mim também. Isso mostra que a gente não assiste só pelo jogo, a gente assiste também pela pessoa que tá jogando. A ação pode não estar vindo de você, mas as emoções, a expectativa e a surpresa... Quem é que assiste aí por mim? Quem é que me ama? Ninguém, né, F? Será que ele viu a esposa dele jogando e ficou assim? Pega o item, faz isso. Atira ali, vai ali e volta. Pega o item ali atrás, faz isso, troca de arma. Usa a pistola, usa não sei o quê. Acho que não, né? Eu acho que ninguém aguenta uma pessoa do seu lado assim, não, né? Eu acho. Ó, louco. Tudo isso é compartilhado. E o mais curioso, o nosso cérebro... O cosplayer mandou R$5. Fala, Andy. Estava vendo umas coisinhas no Elden Ring e vi que tem algumas magias que usam espada. Seria essa a maneira certa de jogar de mago? Não, pegou no cajado é gay, tá? Só lamento. É surpresa, tudo isso é compartilhado. E o mais curioso, o nosso cérebro, ele não se importa. Ele não liga se você tá com o controle na mão, com a bola no pé ou cozinhando lá no MasterChef. Ele sente como se estivesse fazendo parte. Pode parecer estranho, mas é verdade. Mas será que só assistir pode ter algum efeito colateral nesse nosso hobby? Bem, a verdade é que por mais legal que seja acompanhar alguém jogando, assistir não é a mesma coisa que jogar, não substitui. Assistir ativa a empatia e o sistema de recompensa, mas não ativa a mesma carga cognitiva. Tomada de decisão, adaptação, reflexo, improvisação e estratégia são completamente exclusivos de quem joga. Por isso que quando se assiste muito conteúdo sobre um jogo, a gente sente como se já tivesse jogado, mas aí quando pega no controle percebe que não sabe nada e fica frustrado. Ou não impactado o suficiente com uma determinada cena, principalmente em jogos de narrativa. Ou não me mostra isso aí, não. Você já viu aquilo tudo antes, não tem como resgatar uma surpresa. Se tem uma coisa que eu tirei daquele verão de 90... Tem uma coisa também que ele acabou não comentando aí, que é muito importante, certo? Tem muito jogo que é muito melhor assistir do que jogar. Quer um exemplo? Eu vou me citar como exemplo aqui, mas é óbvio que, né? Você vai pensar em vários outros. Lives da... Cadê? Lojinha de Yu-Gi-Oh! Pô, não que minha live tenha sido boa, mas pode ser qualquer pessoa jogando. É muito mais interessante ver alguém jogando isso aqui do que jogar. Porque a pessoa consegue criar ali uma certa... Como é que chama? Como se fosse um roleplay. Qual é a tradução? O cara cria ali uma certa... Como se fosse uma história, uma sub-história por trás, sabe? O cara dá um significado pros personagens extra. Que se você estiver jogando sozinho não faz muito sentido. Se você tá jogando sozinho... Você não vai chegar e vai ficar falando com o Zeke. Ó, Zeke, funcionário vagabundo. Você não vai fazer isso sozinho. Pelo amor de Deus. Aí você é louco. Mas quando eu tô, por exemplo, quando eu tô fazendo a live disso aqui, aí o cara conversa e tal, faz uma graça pra ficar mais interessante pra quem tá assistindo. Então tem esse tipo de jogo também que ele funciona muito bem em live, mas ele não funciona muito bem fora da live. Exato. Por exemplo, Death Stranding. Certamente um jogo muito bom, certo? Mas ver live disso aqui é pra poucos, né? Pra fãs, certo? Porque é um jogo muito lento. Não tem muito que o cara ficar comentando ou criando, sabe? Eu até que, assim... Por exemplo, nessa live aqui de Death Stranding, se eu fosse ficar querendo ficar fazendo gracinha toda hora, ia ficar meio chato, eu acho. Ao meu ver, iria ficar chato. Então aqui é um jogo que pra live não funciona muito bem, mas pra você jogar, funciona muito bem, certo? Tem essas questões também sobre assistir jogos. 99, que eu carrego até hoje, é que videogame
Bem, o entretenimento em geral nunca foi sobre quem tá com o controle na mão, sempre foi sobre uma experiência coletiva, de vibrar com a vitória, sofrer com a derrota, às vezes mesmo sem apertar nenhum botão. E não tem demérito nenhum nisso, jogar ou assistir é tudo videogame. Porque claro que jogar é incrível, é a experiência pura do videogame, mas assistir é compartilhar. E compartilhar uma história. Oliveira 659 mandou R$5. Tem jogos melhores pra assistir mesmo, mas tem outros que só é bom jogando. Eu assisti uma gameplay de Kazan até o fim e odiei, mas adoraria jogar. Odiou minha gameplay de Kazan? Que é isso, rapaz? Valeu, David. É. Por exemplo, Elden Ring também, né? Um jogo que eu jogo às vezes. É muito bom de assistir. É bom também de jogar, mas assistir Elden Ring é tão bom quanto jogar e às vezes você não tem tempo pra ficar jogando muito. Então é muito bom de assistir. Jogo Souls-like no geral é muito bom de assistir. E emoções é talvez o que torna ela realmente inesquecível. É isto, acabou, né? Boa. É isto, tá? Belo vídeo. Vídeo curto, direto ao ponto, sem enrolação, tá? Dan Albuque, boa. Né? Quem gostou do vídeo aí, se inscreve lá no canal dele, certo? O BRKS Edu aí, rapaz. Tive até que rever o Take. Foi uma das melhores filmagens de TV de tubo que já vi na minha vida. Qual é esse Take? Vamos rever aqui o Take. Todos nós. Enquanto um jogava, 5 assistiam por horas a fio. Até a estação das férias, a gente jogou esse jogo. Tem um jogo. efeito na TV de tubo que são as listras verticais, né? Horizontais, sei lá. Todos nós. Que é bem característico dessas televisões, velho. Legal, tá? Nostálgico. É isto, tá? No mais é isto. Vão assistindo e vão jogando. Mas pera aí, eu vou repetir a enquete aqui do começo do vídeo. Você assiste mais ou joga mais atualmente? Desfoco nas mãos ficou ótimo. É verdade. Edito, F. Assisto, jogo, assisto, meio a meio. É. Boa. Vão assistindo, então. Eu acho que quem trabalha com PC à disposição acaba assistindo mais porque deixa em segundo plano, né? Se você não tem condições de assistir no trabalho, aí ou é meio a meio ou você joga mais, eu imagino. Certo? 100% falaram, eu acho. É isto, tá?